Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir mãos à palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 21. Amém? Hoje foi mais fácil achar, né? Gênesis capítulo 3. A queda do homem. O texto bíblico diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém, irmãos? Podem sentar até aqui. Graças a Deus. Nós conhecemos a palavra do Senhor aqui antes,
quando Deus ele deu ordens dizendo que ao homem de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui na verdade Deus fez uma aliança com o homem, uma aliança condicional. Ele disse: olha, eu coloco a vida em você, mas se você comer dessa árvore que você não pode comer, você morrerá. Mas se você não comer, você vai viver. Então era a condição que Deus tinha colocado para o homem, a fim de que ele vivesse ali no jardim do Éden, em paz, em alegria, em comunhão com Deus. Uma vez que Deus, todo final de tarde, ele ia ter com o homem, e o homem ouvia a voz de Deus, e o homem se apresentava para conversar com Deus. É interessante que o homem não tinha medo, não estava temendo nada, não estava devendo, então ele se apresentava tranquilamente, sem nenhum problema, e tinha aquela comunhão com Deus todos os dias, e Deus fez o homem para ter um relacionamento com ele. E aqui no capítulo 13 registra como o homem ele caiu, como a mulher caiu, o homem e a mulher como gênero humano caiu, depois que foi enganado pelo inimigo, pelo diabo, ali naquela situação da serpente. Nós vemos como o diabo ele engana a mulher, como ele leva a mulher a cometer um erro, a falhar, a desobedecer a Deus, quando ele coloca em xeque, em questão, a palavra de Deus. Porque ele começa a fazer testes com a mulher. Não, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, quer dizer, não pode comer de nenhuma árvore do jardim. A mulher disse: não, de todas a gente pode comer, mas só de uma que a gente não pode comer, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí a mulher disse, a serpente disse: é certo que não morrereis. Olha só, já começou a deturpar a palavra de Deus, começou a trazer engano, a trazer mentira, a trazer ilusão, trazendo uma mensagem mentirosa. E isso acontece no dia de hoje também, quando a gente se depara com as heresias que vem deturpando a palavra de Deus, que vem apresentando um outro caminho de salvação, um outro caminho de redenção, que um caminho alternativo, coisas que vêm tirando o foco da cruz de Cristo, que tira o foco da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. E essa é a estratégia do diabo: deturpar a palavra de Deus, trazer dúvidas para a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em xeque, colocar a palavra de Deus à prova, colocar a palavra de Deus em dúvida, querendo questionar, querendo justificar por A mais B, que um evento que aconteceu bíblico, aconteceu, mas aquilo ali foi uma história, não foi realidade. Mas enquanto a palavra de Deus está permanecendo para sempre, Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Até que a gente desejar ser como Deus, o objetivo nosso é esse: em santidade, não é? Em justiça,
fazer aquilo, porque a gente tem que ser semelhante ao nosso Pai, né? Nós temos uma nova natureza, então a nossa natureza tem que produzir aquilo que a natureza de Deus trouxe para nós. Ser semelhante nesse sentido, sim. Agora, ter aquela supremacia de ser o conhecedor do bem e do mal, Deus, Ele colocou limite para nós, e por mais que a gente queira ser como Ele, nós nunca seremos totalmente igual a Ele, porque Ele é o Criador e nós somos criaturas. Mas Deus colocou uma identidade em nós, e essa identidade é que a gente deve perseguir, de ter uma vida de santidade, de justiça, de integridade, fazendo o que é agradável diante de Deus. Mas aqui o diabo já veio logo colocando para cima da mulher aquela que o mais alto, conhecedor do bem e do mal, quer dizer, eu vou ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E então aconteceu algo interessante, que vendo a mulher que a árvore era boa para comer, concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne, agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, a soberba. Eu vou ter entendimento, eu vou ter conhecimento, eu vou estar no nível acima. Eu comecei com aquela concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, amando as coisas que Deus não tinha esse propósito para eles, né, para o gênero humano, mas ali ela foi corrompida, tudo porque o diabo lançou uma semente mentirosa, uma erva daninha, mas elas tinham o conhecimento da vontade de Deus, mas ela não cuidou para ser zelosa, e ela fez aquilo que não era para fazer. Ela desobedeceu a palavra de Deus, porque ela sabia que não era para comer aquela semente, aquele fruto. Não interessava que era uma árvore bonita, não interessava que o fruto era agradável, era apetitoso, era atraente, nada disso interessava que Deus disse para não fazer. Se Deus disse para não fazer, a gente tem que não fazer. E fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a ser obediente, me ajuda a andar com firmeza, firma os meus pés na rocha. Ele não permitirá que o seu pé vacile, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem nos guarda. Então eu falo, nós precisamos declarar essa dependência. Senhor, tu és o pastor, eu sou a ovelha. Se eu vou tomar um caminho errado, vem em meu socorro, venha cuidar de mim, venha me manter, me guardar debaixo do teu caminho, porque eu preciso da tua presença em mim. Moisés disse, Deus falou para Moisés, vai lá em Faraó, começa a entregar os recados lá para Faraó. Moisés falou, eu vou, mas se a tua presença for comigo. Glória a Deus, aleluia. Precisamos declarar a nossa dependência da presença de Deus, para que Ele nos guarde, para que a gente não vacile, para que o Espírito Santo nos dê discernimento das propostas que vêm, para que a gente não venha cair num laço, não venha pisar num buraco, numa armadilha, no laço do passarinheiro, e depois vem consequências que a gente não precisava ter em nossas vidas. Então versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui é muito interessante, porque agora, nesse exato momento, esse versículo diz, abriram-se então os olhos de ambos. Nesse exato momento, eles deixaram, porque ela deu, né? Depois ela deu ao marido, o marido também comeu, né? Eu pulei essa parte aqui. Aí depois tomou o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ele foi atrás, também sabendo que não podia comer, né? Foi de concordância. Precisamos ter identidade, irmãos.
Precisamos ter identidade. Precisamos ter firmeza naquilo que a gente crê, naquilo que a gente sabe. E vão permanecer firmes. Josué e Caleb permaneceram firmes. Eram 10 espias falando que a gente vai ser devorado como gafanhoto, mas eles falaram: não, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra que manda leite e mel. Vamos, que a gente pode devorar, como pão nós podemos devorá-los. Mas os 10 influenciaram o povo pegou em pedras, queria apedrejar Josué e Caleb. A glória do Senhor desceu. E depois Deus disse para Moisés: vou destruir esse povo. Moisés falou: não, Senhor, não destrói não. Tá bom, não vou destruir não, mas nenhum deles vai entrar na terra prometida, só Josué e Caleb. Todos aqueles pereceram no deserto, ficaram 40 anos no deserto. Era para ficar 40 dias. Em 40 dias eles iam fazer o trajeto para chegar na terra prometida. Mas Deus falou: cada ano, cada dia vai representar um ano. Se eles iam atravessar em 40 dias para chegar na terra prometida, agora vai ficar 40 anos. E a geração que murmurou não vai entrar na terra prometida, só Josué e Caleb, porque eles tiveram identidade. O que faltou aqui para Adão? Identidade. Precisamos ter identidade. A nossa identidade é o Senhor. Precisamos nos identificar com Deus. Precisamos nos identificar com a palavra de Deus. Se está saindo da Bíblia, está saindo fora, né? Se está saindo fora da Bíblia, você vai ficar com a identidade de cristão que você tem, vai ficar com a Bíblia e vai ficar com a palavra de Deus. É isso que Adão deveria ter feito, mas ele também comeu. Então, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos. Nesse momento, o homem e a mulher, eles saíram da dispensação da inocência e passaram para a dispensação da consciência. E agora eles acharam: olha, nós estamos nus aqui, nós estamos sem roupa aqui, que vergonha. Começaram a ter vergonha e começaram a sentir culpa. Olha o que a gente fez. Eles pegaram as folhas, aquelas folhas de figueira, que são folhas grandes, e deve ter amarrado ali no ramo, e amarrou uma folha com ramo, amarrou outra, fizeram a cinta de figueira para eles, tentando resolver o problema, que eles criaram. Acharam que uma cinta de figueira ia resolver o problema. E assim nós somos nós também. Quando a gente faz as coisas erradas, a gente vai tentando resolver os problemas também, não é verdade? A consequência vem. Precisamos ser vigilantes, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Mas antes não tinha esse problema. Antes não tinha o problema. Todo dia Deus estava com eles, todo dia na viração do dia, no cair da tarde, Deus estava ali conversando com eles, batendo um papo com eles. Mas agora eles ouviram a mesma voz de Deus, na dispensação da inocência. Era a mesma voz na dispensação da consciência. O que mudou não foi a voz de Deus, o que mudou foi a situação do homem, porque agora eles estavam em pecado, porque agora eles tinham feito algo fora da vontade de Deus, eles tinham desobedecido a Deus, e aquela voz que veio, soou como uma voz de santidade, uma voz santa, uma voz de presença, e eles: opa, é Deus que está vindo, vamos fugir. É outro engano do homem achar que pode fugir de Deus, né? Nós não podemos fugir de Deus. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Deus sabe de tudo.
e acompanha todos os nossos passos. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, estão sobre os maus e estão sobre os bons também. E então no versículo, o Senhor já sabia o que tinha acontecido, mas ele chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Começou a justificar: eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo, Deus, eu fiz assim por causa disso. E a gente começa a justificar, mas no final das contas, o que a gente fez mesmo foi desobedecer a Deus, o que a gente fez mesmo foi desobedecer a palavra de Deus, o que a gente fez mesmo foi ignorar o aviso de Deus. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que tu estava nu? Quem te fez saber que você estava nu? Quem te deu essa percepção? Quem te deu essa percepção de que você estava nu? Você comeu da árvore que não era para você comer? E então aquele homem sabia: olha, agora eu sei que eu estou nu. Antes eu não sabia, antes eu estava na inocência, mas agora eu estou na consciência. E a melhor coisa e a pior coisa é estar na consciência, porque quando você tem consciência de alguma coisa, e se você sabe que está errado, você tem a oportunidade de corrigir. Agora, se você não corrigir, permanecer no erro, aí você já é culpado. Quando você faz, eu não sabia, você pode até ter problemas, mas você não sabia, pelo menos a sua consciência está leve. Eu não sabia, mas agora eu não vou fazer mais. Agora você sabe que está errado, você ainda insiste, aí você tem culpa. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Agora ele pega a culpa, joga a culpa para cima da mulher, né? Tendência nossa também é essa, a gente justificar o nosso erro culpando o outro, a gente não assume. A mulher me deu, mas só que o Senhor disse que não era para comer, então eu não comi, mas ela comeu, resolve ir lá com ela. Não, ele foi, entrou no barco e foi junto, ele comeu também. Aí Deus pergunta para a mulher: que é isso que fizeste? A mulher respondeu: a serpente que me enganou e eu comi. Agora jogou a culpa para a serpente, um jogando a culpa para o outro. Mas só que tem uma diferença aí, irmãos, que ali Deus ele já tinha percebido que a serpente ela tinha enganado, que ela tinha feito algo, ela tinha provocado aquela desobediência. O diabo provocou o pecado do homem, enganou, e o homem desobedeceu. Mas por causa disso, Deus ele teve misericórdia do homem e falou: eu vou perdoar o homem, eu vou prover o perdão para o homem. Agora, o diabo, a Bíblia diz que o mal brotou do coração dele. Lá em Isaías fala que o mal brotou do coração dele. Tu andavas sobre o brilho das pedras, e ali ele tinha uma posição elevada, era o mais elevado dos querubins, mas o orgulho, a vaidade entraram, o pecado entrou, a rebelião entrou no coração dele, desejando ser semelhante ao Altíssimo. E aqui ele faz a mesma coisa: porque vós sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. O mesmo pecado que ele cometeu, e sereis semelhante ao Altíssimo, esse mesmo desejo, agora ele colocou no homem cruelmente, e você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha só que bicho terrível, que maldade, que artimanha para fazer o homem cair, para fazer o homem quebrar a aliança dele com Deus. O mesmo pecado, ser semelhante ao Altíssimo, e agora você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E ali o que aconteceu?
O pecado brotou do coração dele, por isso que ele não teve perdão. Mas o homem foi enganado, então o homem tem perdão. Aleluia. O homem tem perdão, e Deus proveu o perdão para o homem, porque ele teve misericórdia do homem, porque o homem foi enganado por uma artimanha do diabo, para que o diabo viesse, para que o homem viesse a pecar contra ele. E agora Deus diz aqui: então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando da serpente, mas está falando ao diabo mesmo, porque no versículo 15, o que Deus disse, eu já falei para os irmãos aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira promessa da redenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Jesus foi pregado na cruz, significa o calcanhar sendo ferido, mas agora quando Jesus gritou, está consumado, então ali naquele momento, ele pisou a cabeça da serpente, porque ele tinha vencido o pecado que trazia condenação, e agora a salvação estava garantida para o homem que o recebesse como Senhor e Salvador. Aqui nós vemos, esse Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos o plano de Deus, é a primeira vez na Bíblia que fala o plano da salvação de Deus, que o descendente da mulher, Jesus, pesaria a cabeça da serpente, pesaria a cabeça do diabo na cruz do Calvário. E agora Deus diz que a mulher teria sofrimentos na gravidez, daria luz às dores, com dores. Fala que o homem ia comer o pão com o suor do seu rosto. Falou que a terra seria maldita, que a terra ia produzir abrolhos e cardos, e isso são espinhos, são plantas espinhosas, que não existia antes, não existiam essas plantas espinhosas, mas depois dessa sentença é que tudo isso veio acontecer, por causa do pecado, por causa da destruição do pecado, porque o pecado, ele traz destruição. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Podemos aplicar esse versículo assim, porque é isso que ele veio para roubar, para matar e para destruir. E aqui ele conseguiu destruir a comunhão de Deus com o homem, e aqui ele conseguiu destruir todo aquele paraíso que a terra era, e agora até o planeta estava sofrendo consequências do pecado. Não foi só o homem, só a mulher que sofreram consequências. E tudo isso que nós estamos falando aqui agora é uma outra aliança de Deus com o homem. Agora é a aliança da graça. Agora Deus ele fala: olha, o homem vai trabalhar para comer com o suor do seu rosto, a mulher vai dar à luz com dores, a terra vai ter espinhos e abrolhos, a serpente vai rastejar, e eu vou providenciar a redenção. Agora isso não depende do homem, eu determinei que vai ser assim. Foi uma aliança incondicional, que não precisa da participação do homem. Deus disse: eu vou prover a salvação, eu vou enviar o Salvador. É interessante que o amor de Deus, ele é incondicional, porque o amor de Deus é para todos, mas a salvação, ela é condicional, porque você só é salvo se você tem Jesus na tua vida como teu Senhor e o teu Salvador. Isso é interessante. O amor é incondicional, o amor é para todos. Deus derramou o amor dele quando Jesus morreu na cruz, foi para todos. Deus não viu raça, Deus não viu
tribo, não viu a nação, ele não fez diferença, acepção de pessoas, mas é condicional. Aquele que crê em Jesus tem a salvação, aquele que não crê em Jesus não tem a salvação. E agora o versículo 21, para a gente terminar, que é o ponto máximo, né? O versículo 20 diz assim: e deu o homem o nome de Eva e a sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos. E deu o homem o nome de Eva a sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva significa vida. Olha que interessante. Existe uma pesquisa que diz que todo homem ele tem o mesmo par de genes, né? De genes. Pode ser negro, pode ser branco, pode ser asiático, pode ser europeu, pode ser o que for. Todos eles têm uma mesma ramificação de genes. Os outros são diferentes, mas todos têm uma mesma ramificação de genes. Aí o cientista prova, ele disse assim: isso prova que todos os homens vêm de um mesmo casal, que todos os homens vêm de uma mesma origem, de um mesmo casal. Então isso é muito interessante, porque independente da raça dele, todos têm aquele mesmo conjunto de genes ali, que prova que o homem tem a mesma origem, tem a mesma identidade. É o que diz a Bíblia aqui, que Eva é a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. E quando o homem chegou, fez aquela cinta de figueira com as folhas, mas aquelas folhas ia passar o tempo, ela ia secar. Isso mostra que o homem estava tentando resolver o problema do pecado com o seu esforço próprio. A cinta de figueira representa o esforço do homem de receber o perdão do pecado pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio merecimento. Isso significa, pode ser entendido como uma vida de religiosidade, isso pode ser entendido como uma vida assim, de boas obras, práticas de boas obras, uma vida de religiosidade, aquelas práticas com jejuns, com aquela automutilação. Às vezes isso acontecia muito na Idade Média, as pessoas automutilarem, elas se machucarem para poder receber o perdão dos pecados, pagamento de promessas penosas para obter graça e perdão, prática de boas obras, uma vida religiosa. Todo esforço do homem para poder receber o perdão e a graça de Deus, isso é tudo em vão. Todo o esforço que nós temos para receber o perdão de Deus é tudo em vão, porque o perdão ele vem pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e não pelo nosso merecimento. Não é porque eu faço muito jejum, que eu estou mutilando o meu corpo, cortando o meu corpo, me machucando. Olha só, que lindo que ele está fazendo, eu vou perdoar ele. Não é isso que Deus faz, não. O que Deus faz é o seguinte: reconheça que você é um pecador e que você precisa da minha misericórdia, e eu vou te perdoar. E por outro lado, Deus manifesta a sua misericórdia. Olha que interessante, a Bíblia diz que Deus fez uma vestimenta de peles. Deus ele não fez uma cinta somente, Ele fez roupa mesmo, para cobrir o corpo todo, para aquecer o homem, para proteger o homem do frio, para que o homem pudesse ficar confortável, para que ele não foi só algo superficial, não foi só pela metade, o homem fez pela metade, preocupou com a cinta, mas a obra de Deus é completa. Deus falou assim: eu vou cobrir o corpo todo, eu vou cuidar de você por completo. E o mais impactante é que olha só que impactante, irmãos,
Se essas peles de animais foram usadas para fazer a roupa para o homem e para a mulher, um animal foi morto. Um animal inocente foi morto por causa do pecado do homem. Um animal inocente, talvez até dois, né? Porque foi para fazer o homem, um para a roupa do homem, um para a roupa da mulher, talvez até dois. Aquele animal foi sacrificado por causa do pecado do homem, um animal inocente, mostrando, isso é uma tipologia de Jesus Cristo, mostrando que Jesus, o inocente Cordeiro de Deus, morreria por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa, olha a profundidade, irmãos, e a gente vê como o pecado ele traz a consequência, né? O salário do pecado é a morte mesmo, tanto é que aqui diz que o homem vai voltar ao pó, né? Porque tu és pó e ao pó voltará, já dizendo que ele ia morrer também. Deus falou, olha, vai chegar um dia que vai terminar a tua existência na terra por causa do pecado, porque o pecado traz a morte, o salário do pecado é a morte, e esse animal também que foi sacrificado por causa da morte, ele foi morto, sacrificado por causa do pecado do homem. Jesus morreu por causa do pecado do homem, e aquele que rejeita Jesus está morto espiritualmente, porque não tem a remissão do seu pecado. Hoje, seria mais a gente dizer a respeito da morte espiritual, né? A morte espiritual é a separação do homem de Deus. Quando o homem nasce de novo, ele nasce espiritualmente. Ele reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, reconhece a necessidade de receber o perdão de seus pecados, reconhece que sem Jesus ele está perdido, faz como Isaías, né? Ai de mim, estou perdido. Essa é a nossa situação, irmãos. Sem Jesus nós estamos perdidos, amém? Mas o bom pastor veio em busca da ovelha perdida, e ele nos achou, amém, glória a Deus. O Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, mas o Senhor veio com braço forte, mão poderosa, nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e hoje nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ter em nossos corações esse reconhecimento e esse agradecimento, reconhecimento de que foi o Senhor quem fez por nós toda essa obra da redenção, e o agradecimento porque nós não merecíamos, mas por sua graça e misericórdia o Senhor nos alcançou, amém? Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus. Pastor, ora nos irmãos. Amém, glória a Deus. De pé, por favor, irmãos. Vamos agradecer a Deus, irmãos, nesse momento. Vamos agradecer a salvação. Vamos agradecer a morte de Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar, uma morte vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva, Ele morreu em nosso lugar, e expiatória porque Ele pagou a nossa culpa, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, para que nós pudéssemos hoje ter a nossa condição de entrar na presença de Deus, como foi lido no início do culto, que pelo sangue de Jesus nós podemos entrar além do véu, no Santo dos Santos, na presença de Deus. Somente pelo sangue de Jesus é que nós podemos fazer isso, somente pelo sangue de Jesus é que nós podemos entrar na sala do trono e contemplar a grandeza de Deus. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer por nós ali,
pagando a nossa culpa, morrendo em nosso lugar, ó Pai. Nós não te conhecíamos, ó Deus, mas o Senhor se revelou a nós em seu Filho Jesus Cristo. Nós não te procurávamos, mas o Senhor veio em nossa busca, o Senhor veio em nosso resgate, o Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido, Senhor. Nós estávamos perdidos, ó Pai, em nossos pecados e delitos, mas o Senhor teve misericórdia de nós e resplandeceu sobre nós a luz do Evangelho da glória de Cristo, nos conduzindo, Senhor, à Tua presença, Senhor. E hoje reconhecemos que é somente pela maravilhosa graça do Senhor Jesus que nós podemos estar diante de Ti, Te louvando, Te adorando e Te glorificando. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós e por aquilo que o Senhor continuará fazendo, porque o Senhor é um Deus fiel e que cuida do seu povo. Te louvamos, Te agradecemos pela salvação que o Senhor nos deu em Jesus Cristo, salvação que nós não merecíamos, que nós não merecemos, mas por Tua bondade e misericórdia nos alcançou. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a semana de cada um. Amém. Orar pelo irmão Everest, que ele ainda não está recuperado da sua